Olá meninos, tudo bem? Como vocês estão? Estão se cuidando? Olha, nós hoje vamos fazer a correção do livro de história, certo? Aqui ó, livro de história, página 31, tá? E o assunto que nós iremos corrigir é a chegada dos portugueses, né? A gente falou como foi que os portugueses chegaram aqui no Brasil, né? Todo mundo sabe que o rei mandou Pedro Álvares Cabral ir para as Índias e no caminho ele se desviou e acabou chegando aqui no Brasil achando que tinha chegado nas Índias, mas depois ele percebeu que na verdade tinha descobrido uma terra nova, né? E depois que ele fez o relatório, ele voltou, o rei mandou que ele prosseguisse para as Índias, tá? Então aqui na página 31, observe o mapa e faça o que se pede. A letra A, pinte de vermelho, vamos pintar de vermelho o local onde partiu a esquadra de Cabral. Cabral saiu de Portugal, então você vai pintar aqui, ó, Portugal de vermelho. Letra B, cubra o percurso feito por Cabral para chegar até o Brasil. Então, ó, o percurso dele, ó, até o Brasil. Pô, você vai cobrir. C, pinte de verde o local onde desembarcou. Ele desembarcou aqui, ó, em Porto Seguro. E você vai pintar de verde e colocar o nome do estado. Porto Seguro fica no estado da Bahia, ok? Então escreve aqui Bahia, certo? Olha aqui, Bahia, tá? Percurso. Agora aqui, segundo, complete o quadro de acordo com os principais fatos das grandes navegações, certo? Aqui, nós vamos ver aqui, aí tem assim, ó, data 9, o que aconteceu no dia 9 de março de 1500, né? Então aqui, no dia 9 de março de 1500, Pedro Álvares Cabral partiu para as Índias, né? E no dia 22 de abril, Pedro Álvares Cabral, Pedro Álvares chegou, não coloquei Cabral não, tá? Pedro Álvares chegou ao Brasil, esqueci do acento de Álvares, né? Então aqui ele chegou ao Brasil, na página 32, certo? Página 32, aqui, sobre a viagem de Cabral, responda a questão abaixo. Quem foi o narrador dos fatos ao rei de Portugal? O narrador foi Pero Vaz de Caminha. Quarto, o que Pero Vaz de Caminha escreveu sobre a viagem, né? Ele escreveu sobre os acontecimentos e fez comentários sobre nossos primeiros habitantes, os índios, né? Ele fez comentários. O quinto é, dado o mapa abaixo, determine a linha do Tratado de Tordesilhas, marcando as terras pertencentes a Portugal. Então aqui, ó, o tratado, né? Aqui, ó, dividiu aqui a terra, né? Aqui o domínio de português e aqui o domínio espanhol, certo? É o quinto quesito. O sexto, aqui, quem celebrou a primeira missa no Brasil? Quando e por que isso aconteceu? Aqui nós temos aqui, ó. Foi Frei Henrique Soares de Coimbra, no dia 26 de abril de 1500, em ação de graças pelo descobrimento do Brasil. Pronto, se você colocou, pode ser que tenha colocado um pouco diferente, mas contanto que tenha, que em outras palavras, tenha a ideia que está escrita aqui, tá certo? O sétimo. Qual o nome dos nossos primeiros habitantes, aliás, qual o nome que nossos primeiros habitantes deram ao Brasil, né? O que significa, né? O primeiro nome, aqui ó, os primeiros habitantes deram ao Brasil o nome de Pindorama. Quem foram os primeiros habitantes? Os índios, não é isso? Então, os índios, os primeiros habitantes deram ao Brasil o nome de Pindorama, que significa terra das palmeiras, porque aqui tinha grandes palmeiras, né? Na época, quando os portugueses chegaram aqui, aliás, os índios vinham aqui também e os portugueses depois chegaram, né?
O oitavo. Como passar, aliás, explique a razão do nome Brasil, né? Como foi que chegou, né, o nosso nome, como foi que o nome da nossa terra chegou a se chamar Brasil. A gente vai ver aqui, ó. Com o passar do tempo, desculpa aqui que eu falei aqui, com o passar dos anos, né, a madeira pau-brasil passou a ser uma madeira, aliás, uma matéria-prima de grande valor. Dela se podia extrair uma tintura cor de brasa. Por isso, em 1503, nossa terra passou a ser chamada de Brasil, né? Existem outros nomes de Terra Santa Cruz, primeiramente eles colocaram Ilha de Santa Cruz. Depois eles descobriram que não se tratava de uma ilha, passou a disse não, a terra Santa Cruz. E depois, né, como aqui está falando, com o passar dos anos, eles descobriram aqui o pau-brasil, né, que passou a ser essa matéria-prima aí, que tinha um grande valor, eles levavam daqui, levavam para a Europa, que tinha um grande valor devido a essa tintura aqui, essa tintura de cor de brasa, que era uma tintura forte, que servia para tingir os tecidos, né, no ano de 1503, nossa terra passou a ser chamada de Brasil e é até hoje, certo? O nome oficial do Brasil, todo mundo sabe, né? República Federativa do Brasil. Ok, gente? Então, a gente vai agora para a página 33, certo? O nono. Encontre no diagrama os nomes que os portugueses deram à nossa terra. Né? Os nomes que os portugueses deram à nossa terra, primeiro foi Ilha de Veracruz, depois Terra de Santa Cruz e por último Brasil, ok? Então foram esses três nomes aqui. Vocês vão colocar aí no caça-palavras, no diagrama, né? E depois encontrar e depois colocar esses três nomes aí na linha abaixo, tá certo? O décimo. Por que Cabral não ficou no Brasil? Então aqui, ó. Cabral, eu esqueci aqui. Cabral não ficou no Brasil porque o objetivo final de Portugal era chegar às Índias para comercializar as especiarias. Então, por isso que ele não ficou no Brasil, ele continuou a viagem, certo? Vamos agora para a página 34, tá? Na página 34, nós vamos corrigir a atividade desse assunto que nós estudamos aqui, ó, Brasil e os períodos históricos, né, que marcaram aí a história do nosso país, tá certo? Então, na página 34, o primeiro quesito diz assim: observe os fatos que marcaram o período histórico do Brasil abaixo, numere as alternativas. 1 se for colonial, 2 se for imperial e 3 se for republicano. Então, a primeira aí é 3, eu não vou ler tudo, porque senão vai ficar muito extenso, tá bom? Vai ficar aí 3, 2, 1, 3, 2, 1 e 1. Ok, meninos? Tá bom? Vocês leiam e vocês vão entender, porque se eu for falar vai ficar bastante grande, né? O segundo, sublinha as alternativas corretas. Então, as alternativas corretas foram no período, né? Aqui, deixa eu sublinhar, né? No período imperial aconteceu a independência do Brasil. A monarquia foi derrubada no período republicano. Então, essas duas alternativas aqui são as corretas, ok? Bora para a página 35, tá certo? A página 35. Pesquise e indique a época no surgimento de sua cidade, marcando o X nos quadros abaixo. Então, aqui Camaragibe, certo? Ela surgiu, né? Foi criada no período do Brasil República já, tá certo? Porque nós somos uma cidade que nós temos 33 ou 35 anos, uma coisa assim, entre 33 e 35 anos, não lembro agora. Então já é no Brasil República, tá certo? Quarto, escreva quem governa. Na monarquia, quem governava era um rei ou imperador, que é a mesma coisa. E na república é um presidente, certo? Quinto,
escreva abaixo um acontecimento principal de cada período. Então, o primeiro período aí foi o período colonial. Então, quais foram os acontecimentos mais importantes desse período aí, que é o período colonial? Então, foram as lutas entre brancos e índios, né? Porque eles lutaram, teve muitas guerras entre os portugueses, que eram os brancos, e os índios, né? Porque os portugueses queriam de toda forma escravizar os índios, né? Então, aqui as lutas entre brancos e índios e o processo de escravidão dos africanos trazidos da África, né? Trazidos aqui, da África para trabalhar na lavoura da cana-de-açúcar, tá bom? Então, assim, eu coloquei essa resposta aí, mas se caso você colocou com outras palavras, mas contanto que tenha esses acontecimentos aqui, que esses foram os principais acontecimentos do período colonial. A luta entre os brancos e índios, processo de escravidão dos negros, né, aqueles africanos, para trabalhar na cana-de-açúcar, ok? A gente vai continuar, vamos agora para o período imperial. Período imperial. O que aconteceu no período imperial? No período imperial aconteceu aqui, ó, a independência do Brasil, que foi no ano de 1822, a Lei Áurea, que livrou os escravos do cativeiro, os escravos passaram a ser livres, né? Deixaram de ser escravos no ano de 1888, certo? E aqui o período republicano. Esse período teve início em 1889, quando as Forças Armadas, comandadas pelo Marechal Deodoro da Fonseca, derrubam a monarquia, né? Eles dão um golpe aí e, na verdade, eles expulsaram o rei de Portugal, a corte portuguesa que morava aqui no Brasil, que era Dom Pedro II. Eles expulsaram ele e o Brasil deixou de ser governado por um rei e passou a ter um presidente, certo? Bora agora para a página 36. Página 36, que nós iremos corrigir aqui, ó, as grandes navegações, tá bom? Qual foi o documento, primeiro aí, né? Letra A. Qual foi o documento criado para evitar conflitos entre duas potências navegadoras, entre Espanha e Portugal? Qual foi o tratado? Qual foi aí o documento? O documento foi o Tratado de Tordesilhas, que foi um acordo feito entre o rei de Portugal e o rei da Espanha, tá bom? Terceiro, esse documento foi assinado por quais nações? Por Portugal, como eu já falei, e Espanha. E em que ano aconteceu? Em que ano esse tratado ele foi assinado? No ano de 1494. D. Quantos anos antes da descoberta do Brasil o Tratado de Tordesilhas foi assinado? 6 anos antes. Você acha que os reis de Espanha e Portugal assinaram o Tratado de Tordesilhas de fato, soube que existia terra além da linha demarcada? Aí você vai responder, vai dar sua resposta pessoal, tá certo? Agora, aí no segundo quesito, escreva o nome dos países que não reconheciam esse acordo firmado entre Portugal e Espanha. A gente viu também que foi a Inglaterra, a Holanda e a França. Eles não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, a ponto que, com o passar do tempo, eles pirateavam, eles roubavam, né, os navios de Portugal e da português e espanhóis, né? Que era da Espanha. A página 37, observe os mapas abaixo e marca as alternativas corretas. Agora observar aqui e vai, ó, a julgar pelas imagens acima, podemos concluir que aqui são as duas últimas respostas que são as corretas, tá bom? E o quarto, aí, escreva como foi que Portugal conseguiu dominar quase todo o litoral africano. Ó, ele conseguiu dominar porque devido ao Tratado de Tordesilhas, ok? Então, vocês, até a próxima
correção, ok?